O tema de hoje é a missão de Bahá'u'lláh. E a razão pela qual esse tema foi escolhido é porque em alguns dias, mais exatamente no dia 20 de abril esse ano, se comemoram 161 anos que Bahá'u'lláh publicamente declarou a sua missão num longínquo país para nós do Oriente Médio, numa cidade muito mágica para nós também, chamada Bagdá. Ele se encontrava lá como exilado e é lá que ele revela a missão dele. O que significa Bahá'u'lláh revelar a sua missão? E qual o impacto que essa revelação, essa expressão, né, revelar, tem muito a ver com tornar visível, né? E quando a gente torna alguma coisa visível, o que nós podemos perceber é que algo se encontrava encoberto. E, na verdade, durante todos esses milênios que nos precederam, até que nós chegássemos agora, né, nesse estágio da evolução da nossa sociedade humana, todos esses milênios que nos precederam, eles estavam encobertos por um véu. Era como se a gente tentasse ver a realidade, mas não conseguisse percebê-la claramente. Quando nós vemos através de um véu, né, um tecido que é, de certa forma, transparente, né, ele deixa passar a luz, ele é translúcido, mas ele não deixa a gente entender exatamente o que se encontra por trás do véu. Você tem alguma noção, alguma ideia, mas você não consegue perceber o que é a realidade. A missão de Bahá'u'lláh foi retirar esse véu. Se isso implica em uma mudança radical de tudo aquilo que a gente entendeu até agora sobre realidade, essa é a missão de Bahá'u'lláh. E não por um mérito próprio dele, porque nós temos sempre também uma tendência de associarmos o revelador de uma verdade, aquele que desvela, revela, torna clara uma verdade, uma realidade, como sendo um mérito próprio dele ou dela, né? Mas na realidade espiritual isso não tem cabimento. Na realidade espiritual, quem faz esse papel de tirar o véu, ele tem uma missão. É alguém a quem lhe foi concedida, dada uma missão. Ele é o revelador. Ele é aquele que, naquele momento da história humana, passa a ter um papel crucial em revelar, em tirar o véu, em dizer, olha, a realidade que vocês tanto buscaram durante milênios, ela se encontra agora acessível a vocês, seres humanos. Esse é o papel de Bahá'u'lláh. Essa é a missão de Bahá'u'lláh. Tudo que vem depois disso são só, digamos, complementos necessários para que a gente possa entender isso. Então, quando nós dizemos que o eixo central da revelação de Bahá'u'lláh, daquilo que Bahá'u'lláh trouxe, é o chamado à unidade dos seres humanos, essa unidade dos seres humanos, de que todos nós constituímos uma única família humana, de que existe um só Deus, de que toda a conexão entre o humano e o divino é um canal único, não são múltiplos. Eles podem ter nomes diferentes, mas são um só. Isso tudo é uma resultante da retirada do véu. Se não fosse retirado o véu que encobria a nossa visão, o entendimento dessa verdade não seria possível. É mérito de Bahá'u'lláh, eu diria, é mérito de todos nós, inclusive dele por nos ter trazido essa verdade,
mas é mérito nosso por vivermos uma época em que Bahá'u'lláh diz que os santos e os profetas do passado ansiaram por viver esse momento. Todos aqueles que nos precederam, todos aqueles que trouxeram revelações divinas, que trouxeram mensagens divinas, Bahá'u'lláh diz que dariam a sua existência. Dar a sua existência significa você não está mais nesse mundo, você está no outro plano, mas você aceita desaparecer, ser obliterado só para viver um instante desse momento, desse mundo de agora. O que significa isso, então? O que faria com que um Isaías, um Malaquias, um Abraão, um Moisés, um Jesus Cristo, um Maomé dissessem: eu daria a minha existência para poder viver esse momento, porque esse momento é tudo aquilo que eles deram suas vidas para que ele pudesse acontecer. Esse momento que nós vivemos agora é a culminação de um processo milenar, de centenas de milhares de anos de uma sociedade humana se formando, e de milhões de anos de um ser humano se formando, e de bilhões de anos de um planeta Terra se formando. E iguais a nós, minhas amigas, meus amigos, existem infinitos outros planetas Terra idênticos a esse. Se a realidade ela não é restrita ao que nós vemos e alcançamos, se existem universos e universos, infinitos universos, esse é um dos universos que nós conhecemos. Existem infinitos universos. Isso não é só uma verdade espiritual, uma verdade religiosa, é uma verdade científica. A ciência hoje, ela diz, se não houverem infinitos universos, esse mesmo universo, ele nem tem sentido. Então, vejam a grandeza da construção divina e vejam o que acontece num determinado pontinho de um grãozinho de areia que é o planeta Terra, que num dado momento, no século XIX, da era cristã desse planeta, de repente se faz aparecer uma realidade, uma mensagem, uma revelação que diz: chegou o momento da maturidade da humanidade. Vocês agora podem entender a realidade divina e podem entender a dimensão espiritual. E por poderem entender isso e por terem esse papel histórico agora, vocês têm uma missão de transformar esse planeta. Bahá'u'lláh é o provocador da transformação do planeta, mas através de quem? Através de nós. E por dois caminhos. Nós temos duas opções que Bahá'u'lláh nos deu. Uma é de participarmos dos processos de construção de uma nova realidade, de construção de um novo mundo. Bahá'u'lláh diz que o novo mundo que está por vir, ele é absolutamente distinto de tudo aquilo que nós já conhecemos. Ele diz que a ordem mundial que nós conhecemos até agora será posta de lado. E uma nova ordem haverá de se estender em seu lugar. Se nós estamos falando em mudança tão radical de que a forma como nós, seres humanos, vivemos e nos organizamos durante milênios e milênios, essa forma vai mudar. E Bahá'u'lláh diz, ela vai mudar porque agora o véu foi retirado. E quando o véu é retirado, nós, seres humanos, temos acesso a uma plenitude de entendimento, de verdades, de visão do que é a realidade e por trás dessa realidade, a realidade divina, que nós somos capazes de usar tudo isso que nós estamos vendo agora em proveito do bem-estar da humanidade. Então esse é um caminho. Sermos os construtores de uma nova ordem. O outro caminho que nos é concedido é participarmos do processo de destruição da presente ordem. Não sei qual é o mérito de participar desse, mas muito mais do que meia humanidade participa desse outro processo.
Esse outro processo é caracterizado pelo egoísmo, é caracterizado pelo individualismo, é caracterizado pelo consumismo, pelo materialismo. Esse outro processo é caracterizado pelas disputas de poder, pelas disputas de influência. Baha'u'lláh chama esse outro mundo do mundo dos nomes, porque tudo que é nome você se apega. Eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, eu tenho algo que eu alcancei. Esse é o processo de destruição. Podemos participar dele. Nada mal fazer parte, empresas demolidoras são necessárias, né? Quando você vai construir um prédio novo em cima de um terreno antigo onde existia uma casa, quem você tem que chamar? A turma da demolição. Fala, olha, demole esse negócio para que a gente possa construir um novo prédio. Eu não posso construir um novo prédio em cima de pilares e fundações de uma casa antiga, né? Eu estou lembrando de um outro exemplo triste, que é dentista, que eu estive recentemente. Você tem que levar o diabo daquela broca no dente para tirar tudo, porque não pode botar a resina em cima do que está estragado. Porque se você botar a resina em cima de onde estão as bactérias, comendo o teu dente e fazendo a festa para acabar com o teu dente através de uma cárie, você não vai resolver o problema. Então nós precisamos da demolidora. Mas por que temos que ser nós os demolidores? Se construção é uma coisa muito necessária, se fazer os planos de construção é muito necessário. E Baha'u'lláh diz que os planos de construção dessa nova era têm que se basear na unidade planetária, na unidade dos seres humanos, de que nós todos somos iguais. Não é apenas uma tarefa, digamos, romântica, né? Vamos todos dar as mãos, vamos nos abraçar e vamos ser irmãos. Tampouco funciona assim. Porque para você fazer com que povos que se veem como antagônicos, eles se vejam como irmãos, existe um trabalho de transformação. Existe um trabalho de reorientação da direção que eu dou à minha alma. Eu não posso simplesmente, de novo, aparecer com a cárie e dizer que eu estou disposto agora a restaurar o meu dente. Você tem que limpar, tem que fazer asepsia, né? A turma da demolição faz a demolição, mas tem que ter a turma que faz a asepsia, que faz a limpeza, né? Sem isso eu não tenho resultado. O que é a limpeza? É eu me desprender dos meus preconceitos, de todas as ideias anteriores que eu tinha da realidade. É eu me desfazer de certezas absolutas e eu buscar um novo paradigma de entendimento da realidade humana. Então a missão de Baha'u'lláh é essa missão de tirar o véu, de nos mostrar que hoje nós temos o potencial, sim, de uma conexão direta com o divino, e essa conexão direta com o divino nos propicia a absorvermos energias, absorvermos entendimentos, absorvermos conhecimentos que no passado nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos condição, desculpe. Porque o próprio Jesus Cristo diz, tenho muito a vos dizer, porém agora não podeis suportar. Não foi o que ele disse? O que significa isso? Que existe um momento para que o conhecimento possa ter impacto significativo na nossa existência. O conhecimento não vai ter um impacto significativo na mente de uma criança de 3 anos de idade. Por mais que a gente tente explicar em palavras simples, por exemplo, algo tão simples quanto a beleza de um bom comportamento, essa criança não entende isso. Nem aos 10 anos ela vai entender essa elaboração complexa do que significam os bons resultados de um bom comportamento. Talvez aos 15, 20 anos de idade ela começa
o ser humano começa a ter a capacidade reflexiva, né? A humanidade é a mesma coisa. E não é por menos que Cristo disse, agora não podeis suportar, porque suportar o impacto de uma verdade essencial, visceral para nós seres humanos, né? De que nós somos seres essencialmente espirituais e que passamos por uma experiência material, isso exige um poder de abstração que os nossos antepassados não tinham. Essa é uma abstração muito grande. Você concluir que você pode continuar a existir para além da tua existência física. Então, nos eram trazidas, né, metáforas, imagens, de forma que nós pudéssemos entender. Então, o céu é um lugar onde tem rios de leite. O que mais o pessoal no Oriente Médio queria da vida? Se tivesse um pouquinho de leite e mel, eu estava feito. Então, são rios de leite, mel, à vontade, né? Essa era a nutrição por excelência, por que não? Mas agora nós podemos entender o que significa uma existência imaterial. Nós já temos esse tipo de capacidade de abstração. E se nós podemos nos abstrair a esse ponto, podemos entender, por exemplo, um conceito que Bahá'u'lláh traz, de que a alma humana, ela desconhece gênero. Não existe alma feminina, alma masculina. Alma é alma. O nosso invólucro agora é feminino ou masculino. Mas a nossa essência, ela desconhece isso. A alma humana desconhece nacionalidade, desconhece cor de pele, desconhece todos esses conceitos que nós criamos para nos separarmos, para nos distinguirmos uns dos outros. O Bahá'u'lláh disse: essa distinção não é mais necessária, porque vocês agora são capazes de se verem como uma única humanidade. E se vocês podem se ver como uma única humanidade, a cooperação, ela passa a ter lugar em substituição à competição. O que era necessário para a nossa sobrevivência era a competição. E hoje não mais. A colaboração, ela se torna um elemento essencial, porque quando eu colaboro, eu entendo o que significa reciprocidade. Esse é um outro princípio que Bahá'u'lláh trouxe. A importância da reciprocidade no relacionamento entre seres humanos. O que significa ser recíproco? O que significa... E Bahá'u'lláh traz um outro conceito. Ele diz: sejais uma única alma em vários corpos. O que é esse simbolismo de uma alma em vários corpos? Notem, tudo isso são conceitos que somente podem ser entendidos quando eu retiro o véu. Quando eu digo: olha, agora mudou, vocês podem e devem entender uma nova realidade. Então a missão de Bahá'u'lláh, ela é revolucionária. Existe uma analogia que um escritor Bahá'í, um grande pensador Bahá'í trouxe, que eu sempre trago quando é pertinente nas minhas falas, em que ele diz que Bahá'u'lláh, ele é para o mundo como um inseminador de uma nova vida no planeta. Como o ovo sofre inseminação, e antes o que era a vida normal de dentro de um ovo, de um alimento completo, gema, clara, com proteínas e gorduras e tudo isso dentro dele, um alimento completo, o ovo, depois de inseminado, ele se torna horrível, porque o processo de inseminação leva a uma transformação profunda da própria realidade daquela existência. O planeta foi inseminado por Bahá'u'lláh. E ao ser inseminado por Bahá'u'lláh, é o que nós estamos vendo de todas essas convulsões que estão acontecendo. As convulsões de hoje são exatamente o ovo de 10 dias. Não é o ovo de 21 dias ainda. Nós ainda estamos longe. Mas o ovo de 21 dias haverá de chegar. Essa nova vida haverá de irromper a partir
daquele ovo, né? Então, Adib Tahirezadeh, esse autor, quando ele traz essa analogia, ele mostra para a gente que quando eu tenho a visão e propósito, eu entendo que o que se passa dentro do ovo é um estágio temporário e que a realização final é uma nova vida. Se eu tenho essa percepção, eu vou ver que tudo que está acontecendo hoje no mundo, todas essas guerras carnificinas, desentendimentos, todos esses conflitos raciais, esses morticínios que acontecem por todos os lados, feminicídio, drogas, a gente diz, o mundo pirou. Mas pirou mesmo, está pirado. E é para pirar. Para que esse processo de destruição ele cumpra com o seu próprio papel, mas alguém tem que estar construindo. O que Baha'u'lláh nos convoca é para o processo de construção. Ele não nos convoca para o processo de reforma ou de fortalecimento das instituições do passado, né? Não é isso que ele nos convoca. Ele não está dizendo vamos consertar a política, vamos consertar a economia, vamos consertar as relações sociais, vamos consertar as estruturas sociais. Ele está dizendo que isso tudo tem que ser varrido. Nada disso vai sobrar. O que nós precisamos fazer é criar novas estruturas baseadas no princípio da unidade dos seres humanos. Então, por exemplo, na dimensão política, não há lugar para partido. Partido é o que parte, divide. Eu tenho partido de esquerda, partido de direita, partido de centro. Eu tenho as diferentes denominações ideológicas. Baha'u'lláh disso tudo acabou. Não tem mais sentido. Uma nova política P maiúsculo tem que ser colocada em prática baseada no princípio da unidade. Como vai ser isso, nós ainda não sabemos. Mas se a gente sabe o princípio, eu sei aonde isso vai me levar. Eu sei que eu posso passar pelo mar revolto sem temer que o meu barco vá afundar. Porque eu tenho certeza que eu chego ao porto seguro. É essa certeza que Baha'u'lláh também nos dá. A missão de Baha'u'lláh foi nos conferir certeza. Nos dotar de uma certeza que nasce do entendimento de que o projeto divino não é um projeto único, exclusivo para esse grãozinho de areia chamado planeta Terra. É um projeto muito mais amplo. A dimensão das coisas são muito maiores. A missão de Baha'u'lláh é nos mostrar que nós estamos, e isso são analogias que ele traz nos escritos bahais, né, de que nós somos apenas nesse plano de existência como embriões que se encontram em formação para uma próxima etapa de existência. O que é um embrião no ventre materno? Ele cresce dentro do ventre materno, ele busca todas as qualidades dentro do ventre materno necessárias para quê? Para continuar no ventre materno? Não, para sair do ventre materno. E ao sair do ventre materno, esse novo ser, né, antes um embrião, agora um novo ser, tem olhos, boca, nariz, mãos, pés, que vão evoluindo para essa dimensão que nós vivemos aqui. O que Baha'u'lláh nos convida é entendermos que nós estamos vivendo agora, nós, seres humanos, adultos, como estamos nessa sala, e espiritualmente nós estamos num estágio embrionário de formação de todas as qualidades que nós necessitamos para a nossa próxima etapa de existência. Que não é o rio de leite, nem os potes de mel em fartura, mas significa eu entender onde eu vou utilizar qualidades como amor, como compaixão, como honestidade, como cooperação, como alegria, como radiância, como paciência. Onde eu vou usar essas qualidades? Elas aparentemente não têm muito lugar aqui nesse plano. É a grande verdade. Para aquela pessoa que seja extremamente, digamos, pragmática, né? Ela vai dizer o seguinte: olha, eu só aumentei o meu rendimento quando eu fui desonesto.
Porque, sendo honesto, nunca aumentei. Mas quando eu deixei de pagar imposto, quando eu não emiti a nota fiscal, se eu sou um dono de negócio, né? Se eu subfaturava, eu ganhei. Essa coisa de honestidade está errado, não é para esse mundo. Para o incauto, não é. Mas para aquele que entende que esse aqui é um estágio embrionário do meu treinamento para todas essas qualidades, então eu entendo a missão que Bahá'u'lláh me conferiu. Bahá'u'lláh conferiu a cada um de nós, uma missão de sermos transformadores dessa realidade, né? De podermos fazer com que essa realidade se torne uma realidade diferente. E que a promessa antiga ela possa se realizar. A promessa bíblica de que o lobo e o cordeiro haveriam de estar no mesmo pasto, significa que os opostos que nós achávamos que eram irreconciliáveis, né, eles agora podem se conciliar. Mas só podem se conciliar se o princípio da unidade dos seres humanos, unidade da humanidade, que Bahá'u'lláh trouxe, esse princípio cardeal, né, ele for colocado em prática. Para nós colocarmos isso em prática, né, e eu fecho aqui agora, vou lembrar da Ana Paula, que ela diz que eu faço esse fechamento de vez em quando com essas palavras, mas não tem escapatória. Nós precisamos nos envolver em práticas que nos levem a esse tipo de ação, né? Então, essa prática começa enquanto criança. Então, nós precisamos ter uma série de espaços, né? E o que a comunidade Bahá'í oferece, baseada nesses princípios de Bahá'u'lláh, são espaços onde a educação espiritual de crianças acontece. Não uma educação dogmática, não uma educação religiosa no sentido dogmático, está me fugindo uma palavra aqui, mas enfim, de levar ao ensinamento de uma única profissão religiosa, né? Evangelização. Oi? Esse é evangelização? Não, é outra palavra que sumiu. Também não. A escola, ela pode ser confessional. Então, não é uma educação confessional, né? É uma educação espiritual, aberta para todas as crianças de pais de diferentes religiosidades, quaisquer que elas sejam, né? Tem a segunda etapa da juventude, né? Da adolescência e da pré-adolescência. Como canalizar esse potencial das pessoas que estão nessa idade da adolescência para o serviço à humanidade. Porque é nessa idade que a gente... Então, esse momento da idade da adolescência, da pré-adolescência, a partir dos 10 anos até os 13, 14 anos de idade, é onde você aprende a direcionar as tuas energias para o serviço à humanidade. Coisa que a gente acha que não, aborrecente, adolescente, é onde não adianta nada, esquece, os hormônios estão a 100 por hora, e não é verdade isso. Na verdade, há um desejo profundo de se envolver em processo de transformação, porque exatamente é a revolta com a sua existência anterior. Eu estou agora na minha nova existência, saí da minha infância, entrei na minha adolescência, eu quero ser útil, né? Por outro lado, nós, não mais jovens, né, mas a partir dos 15, 16 anos de idade, né, nos envolvemos em processos de estudo das Escrituras Sagradas, né? Entendemos como as Escrituras Sagradas são um manancial para a nossa nutrição espiritual. E para a gente poder também incorporar esses conceitos espirituais no nosso cotidiano. Então, nesse campo, então, das crianças, tem um conjunto de atividades, dos adolescentes, um conjunto de atividades, dos jovens e adultos, um conjunto de atividades de estudo e de utilização da palavra sagrada, né, como um elemento de transformação, de transmutação social. Isso tudo vem junto com outros espaços onde, por exemplo, a oração se torna
o outro elemento de nutrição. Então, há espaços onde a oração e a meditação e a reflexão aconteçam. São poucos os momentos que nós estamos tendo nas nossas vidas normalmente, né, que não sejam somente o momento em que eu vou a um culto, né? Às vezes, no culto, eu acabo me tornando muito passivo. Como é que eu posso estar, então, numa atitude de culto dentro da minha própria religião? A comunidade Bahá'í não está convocando ninguém a modificar a sua forma de ser, mas se juntar, né, para que mais e mais pessoas percebam a possibilidade de estarem juntas, por exemplo, orando. Por exemplo, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Então, só a título de exemplo, né, essas 4 atividades, elas acontecem dentro da comunidade Bahá'í como uma resultante desse convite de Bahá'u'lláh para essa missão de transformação da humanidade. Então, o 20 de abril para a comunidade Bahá'í tem esse significado. É esse momento em que Bahá'u'lláh revela, desvela, descobre, retira o véu e traz a potência da revelação divina como um presente para a humanidade. O nosso papel é ouvirmos o chamado dele, buscarmos entender os princípios e ensinamentos que ele trouxe, porque ele trouxe volumes e volumes de escritos, né? E podermos juntos, trabalharmos pela transformação da humanidade, cumprindo com esse papel de missionários também que somos, né? Porque temos uma missão, que é transformar esse mundo naquele mundo prometido das Escrituras do passado e que agora a gente tem a possibilidade de tornar isso uma realidade. Podemos estar no estágio ainda anterior, né? Um estágio ainda daquelas transformações do ovo, né? Ainda não é a hora de quebrar a casca, não é a hora do novo serzinho sair, mas temos que estar o quê? Chocando, né? Então esse mundo precisa ser chocado, esse mundo precisa ser cuidado, protegido, né? Essa palavra tem tido muito espaço hoje em dia nas discussões da sociedade, né? O cuidado. Não é o cuidado só para consigo mesmo, mas como é que eu cuido dos outros, né? E como é que eu faço com que essa grande chocadeira, né, usando ainda essa analogia do ovo, ela cumpra com seu papel e então uma nova humanidade possa surgir. É isso.